Consumo eficiente de energia é connosco e é consigo. É só energia. Seja bem-vindo, obrigado por estar connosco. Passamos já ao sumário desta edição. O plano para conseguirmos atingir em 2050 uma economia que já não esteja baseada no carbono. Os edifícios com balanço zero que produzem a energia que consomem. Uma animação para explicar a sustentabilidade e um simulador de eficiência energética. A cidade alentejana de Évora é uma referência em inovação na área da energia. Este é o tema da conversa com o Presidente da Câmara, José Ernesto de Oliveira. A planura alentejana deu à luz a cidade que reúne em si o legado da história peninsular. Portugal reencontra em Évora a herança de romanos e árabes que fez emergir uma cidade de forte identidade. Elevada à categoria de município no século XII, Évora é o centro nevrálgico da região alentejana, assumindo-se hoje como uma referência energética mundial. A primeira InnovCity ibérica é a imagem do futuro no que toca à eficiência energética, à microprodução e à mobilidade elétrica. Os seus 57 mil habitantes são capazes de gerar energia, controlar gastos e potenciar resultados numa cidade que funciona de acordo com os princípios da sustentabilidade. A comprovar a sua orientação na defesa do ambiente, Évora adere ao Pacto de Autarcas em 2011, cumprindo metas exigentes no que toca à redução de emissões de CO2 e à gestão eficaz da energia consumida. José Ernesto de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Évora, apresenta-nos este exemplo de dinamismo. Nós comprometemos com a regra dos 3/20. Queremos 20% até o ano 2020, queremos menos 20% de produção de CO2, menos 20% de faturação energética e menos 20% de fatores agressivos em termos, portanto, de consumo de oxigênio. Apostamos muito no convívio da população com o verde, com a natureza, por isso temos um conjunto de mais de 70 km de pistas cicláveis impedidas de circulação automóvel, temos 70 km na área do município que são utilizados por milhares de pessoas, temos um conjunto de programas que levam ao contacto das crianças, particularmente com a natureza. Empenhada em garantir mais qualidade de vida aos seus habitantes, Évora deu as boas-vindas ao projeto piloto da rede inteligente InnovGrid. Esta rede chega a praticamente todos os lares évorenses, aproximando os cidadãos da energia que consomem. Aires Messias, diretor da InnovGrid, explica o porquê da escolha de Évora neste caminho rumo a uma nova urbanidade. Évora tem um conjunto de características, desde logo porque é uma cidade milenar. Foi muito importante nós mostrarmos que era possível introduzir estas novas alterações tecnológicas numa cidade antiga como Évora. Inclusivamente há microprodutores na própria cidade que, se passearmos por Évora, nem se veem, mas depois acabam por ficar ligados à rede. Tinha também uma universidade, era muito importante para nós termos instituições locais, não só a universidade, mas também o próprio município, também associações de consumidores que trabalham em Évora e que poderiam interagir de uma forma de um diálogo muito intenso com a própria EDP. Portanto, há um conjunto de características, uma certa mistura, porque nós não estamos só a trabalhar em Évora, na cidade, estamos a trabalhar em todo o município, uma certa característica entre o que é a rede rural, rede urbana e uma rede um bocado mista. Portanto, tinha um conjunto de características, a própria dimensão, que permitia que a sua reprodução daquilo que poderia ser a sua replicagem depois no futuro para o resto do país, nos mostrasse e evidenciasse os principais benefícios e as principais dificuldades e os principais desafios que nós iríamos ter ao longo do tempo.
Sabia que os edifícios são responsáveis por cerca de 40% do consumo total de energia e 36% das emissões de CO2 na Europa? No momento de viragem rumo a um futuro melhor, torna-se imperativo reduzir a fatura energética dos edifícios, optando pela utilização sustentável de energia, diminuindo a dependência energética e a emissão de gases de efeito de estufa. Ciente desta necessidade, a União Europeia aprovou uma diretiva que promove a construção de edifícios balanço energético zero. Numa primeira fase, esta diretiva aplica-se apenas aos novos edifícios nos quais se ambiciona que o balanço entre o consumo e a produção de energia seja o mais próximo possível de zero. Posteriormente, a diretiva será aplicada aos edifícios pré-existentes, promovendo-se assim, adicionalmente, a dinamização do setor da reabilitação urbana. Afinal, o que é um edifício balanço energético zero? Um edifício balanço energético zero é um edifício com elevada eficiência energética, isto é, que apresenta um consumo de energia muito pequeno, sendo esta fornecida em grande parte por fontes renováveis produzidas no próprio edifício ou na sua proximidade. A concepção destes edifícios baseia-se em duas premissas principais e obrigatórias. Os edifícios têm que possuir excelentes materiais de isolamento térmico. As paredes, os telhados, os envidraçados e as janelas devem ser dotados de baixa condutividade térmica, impedindo assim a saída do calor. Deve-se recorrer ainda à ventilação natural, combinada com sistemas de aquecimento e arrefecimento ambiente passivos. A energia deve ser obtida a partir de fontes renováveis tais como biomassa, energia geotérmica, solar, eólica, hídrica ou até mesmo a energia dos oceanos. Mas será economicamente viável construir um edifício balanço energético zero? Não existe uma fórmula para a construção deste tipo de edifícios. Aplicando princípios de design integrados e materiais de qualidade, é possível, com pouco ou nenhum investimento adicional, conseguir parte deste objetivo. No entanto, antes de iniciar esta etapa, é importante fazer um estudo pesando o custo de cada tecnologia introduzida e a poupança conseguida com esta. A palavra-chave é equilíbrio, ou seja, com um orçamento execuível, construir um edifício o mais sustentável possível. No final, a fatura energética mensal será quase nula, promovendo a rápida recuperação do investimento, ao mesmo tempo que contribui para um futuro melhor. Seja eficiente. Poupe energia. Sugestões para visitar na internet. Um vídeo de animação que explica o que é a sustentabilidade e o simulador de eficiência energética da Agência para a Energia, ADEN. A sustentabilidade trocada em miúdos. A Realize, empresa especializada em soluções sustentáveis, exibe uma animação sobre a necessidade de preservar o ecossistema que nos suporta, ou seja, o planeta Terra. Definida como a capacidade de manter um mundo capaz de nos garantir o acesso aos bens essenciais e à qualidade de vida a que estamos habituados, a sustentabilidade é a única via rumo ao futuro. O vídeo recorda o contributo da comunidade científica na divulgação das 4 medidas cruciais a seguir em prol da sustentabilidade: reduzir a dependência de combustíveis fósseis, o uso de químicos sintéticos e a destruição do meio ambiente e distribuir os recursos de uma forma mais equitativa pela população mundial. Sociedade, ambiente e economia estão interligados e manter o equilíbrio entre estas 3 componentes é o único caminho possível. Seja em casa ou no trabalho, faça do mundo um local mais justo e ambientalmente mais sensato. E por falar em sustentabilidade, é em casa que se inicia o combate pelo planeta. A pensar nisso mesmo, a ADEN, em colaboração com a DECO, disponibiliza um útil simulador que lhe permite avaliar a eficiência energética do seu lar. Aceda a www.casamais.aden.pt e comece por inserir dados como a localização geográfica, a tipologia de habitação, ano e materiais de construção e quais as suas opções em termos de aquecimento de águas, ventilação, aquecimento e arrefecimento ou energias renováveis. Traçado o perfil,
A plataforma online classifica a sua casa em termos de eficiência energética e calcula as emissões de carbono. Potencia o seu desempenho energético com as dicas fornecidas no site e utiliza a energia de forma mais racional. Faça do seu lar um exemplo de sustentabilidade. Experimente e viva melhor. Caso de referência europeia e global quando falamos de redes inteligentes, Évora abraçou a plataforma InnovGrid e hoje os ganhos em termos de eficiência energética são da ordem dos 4%. A EDP e o município alentejano prometem mudar para sempre a forma como os cidadãos lidam com a energia. O projeto InnovGrid consiste, eu diria, num ecossistema, porque no fim de contas consegue colocar junto num projeto único um conjunto de parceiros, no qual o líder é a EDP Distribuição, na base daquilo que é o novo paradigma das redes de distribuição, de redes de energia, neste caso de eletricidade, mas que no fim de contas tem um grande foco a nível do utilizador final, do consumidor, mas também daquilo que é o microprodutor, porque a mudança das redes tem exatamente como a grande alteração esta possibilidade que hoje as redes têm, não só de trazer desde os grandes centros de consumo até dos grandes centros de produção até aos grandes centros de consumo a energia, mas também permitir que essa mesma rede qualquer pessoa seja um microprodutor e injeta a sua energia, a energia que produz, na rede. E, portanto, este sistema é um sistema extremamente complexo e que envolve um conjunto de alterações naquilo que é o modelo tradicional das redes. E o InnovGrid foca exatamente no trabalhar sobre este novo modelo de redes. Em Évora, a gestão eficiente da iluminação pública e das infraestruturas camarárias resulta em ganhos energéticos e proveitos económicos concretos. Já é significativa a redução de custos que temos na faturação energética, particularmente no que respeita à iluminação pública e aos gastos públicos, digamos assim, de energia. Isso permitiu-nos, num ano, uma redução significativa da quantidade, portanto, do número de quilowatts que são gastos, e uma redução da nossa faturação da ordem dos 240 mil euros. E em casa, como vivem os évorenses esta nova experiência energética? Jorge Godinho integra o InnovCity há 3 anos e salienta a redução visível na fatura mensal. A informação que nos é prestada com este sistema em tempo real, os consumos instantâneos e os consumos por equipamento, relativamente a uma série de tomadas que estão distribuídas pela casa, dá-nos a percepção de quanto é que se está a gastar e o custo, mesmo em euros na altura. E fez com que nós fizéssemos alterações de algumas das nossas rotinas. E isso, parecendo que não, traduziu-se no baixar da nossa fatura mensal. Com acesso facilitado aos consumos diários em quilowatts, euros e emissões de carbono, o controlo é em tempo real e a gestão dos consumos mais eficaz. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um filho de 15 anos que neste momento partilha connosco a informação que a tablet fornece e de alguma maneira começa a ser educado para também ele começar a ter algum cuidado na energia que gasta. Acho que são só vantagens e isso, parecendo que não, nos dias de hoje, tudo o que nós pudermos cortar de supérfluo é vantajoso. Proprietária de um café localizado no centro histórico, Lourdes Santos explica como, através da EDP Box, é capaz de gerir o seu negócio remotamente. As arcas frigoríficas, que posso durante a noite haver ali um espaço de tempo que podem ficar desligadas, portanto, logo aí já fico a poupar mais alguma energia, né? Em relação, portanto, também me dá acesso a que possam ligar e desligar automaticamente com as horas que eu marco. Quando chego aqui de manhã, por exemplo, já tenho a máquina do café ligada e durante o fim de semana também permite-me que não me desloque ao café para ligar as máquinas, porque eles automaticamente ligam também. Uma sociedade de baixo carbono pode fazer crescer a economia e criar mais emprego e oportunidades. Os exemplos estão na reportagem que vamos ver.
How do we reduce our energy consumption? What must we do over the next 20, 30 or 40 years to keep climate change under control? Two questions that all citizens are entitled to ask. Il faudra juste adapter sa maison avec le futur. Donc on a fait ça à chaque fois, c'est l'évolution. Ça va peut-être changer ma vie parce que je prendrai moins ma voiture. Si on décide de réglementer tout ce qui est le transport routier, ça va faire perdre des millions d'emplois, mais ça peut en créer aussi énormément. The European Commission has just brought out a strategy to cut most of Europe's greenhouse gas emissions by 2050. It's a roadmap to what is called a low-carbon economy. The aim to fight climate change while conserving the best possible quality of life for the future. The two are compatible if we decrease energy consumption and reduce greenhouse gas emissions by 80% over the next 40 years. Well, about half of what we have to do, we can do through energy efficiency, just being much more careful with the way we use energy. And that, of course, will save us money. Insulate our buildings much better is a very powerful example of energy efficiency. The transition has been underway since the 1970s. Before the oil crisis, people did not think about how much fuel their car consumed. Domestic energy consumption was supplied by oil or coal-fired power stations, and houses were badly insulated or not at all. The consumption of fossil fuels was at its peak, and saving energy was not on the agenda. Today, we've come a long way. Sensitized to the threat of accelerating climate change, Europeans are starting to buy more efficient vehicles, including hybrids. They're concerned about reducing their traditional energy consumption in favor of renewable energies. These already account for 15% of energy consumption. Many things still have to change to reach the 2050 targets. But what will our daily lives look like in 40 years? We'll reduce our energy consumption even more, but we'll use more electricity for transport and heating. Our electricity will be 100% renewable or low in carbon emissions. Frederikshavn in Denmark is already anticipating the 80% reduction in emissions. It has developed an energy plan that's 100% renewable, and old houses are getting better insulated. In 2011 alone, this will mean 300 new jobs. Vores reelle læring og vores reelle ambition er, og det er det, der lykkes, det er nej. At lukke gammel virksomhed er ikke en katastrofe, når man tænker sig om og får skabt nye jobs i den grønne verden. Over the coming decades, we will also increasingly use electric cars. This will improve our quality of life and our health. If we had in Brussels or in Copenhagen or in Berlin more electrical cars, we would have less air pollution, a fewer number of children would get asthma, lung problems. The European Commission is encouraging member states to create their own national roadmaps. By moving to a low-carbon society, Europe is seizing the opportunities for new growth and new jobs. A nossa ideia inovadora de hoje é uma casa. Inovadora porque evolui com as nossas necessidades. O conceito foi desenvolvido em Portugal. Primeira casa, primeiro filho, primeira palavra, primeiro dia de escola, segundo filho, primeiro abraço, nova cidade e chega à faculdade. O segundo filho sai de casa, seguindo o primeiro. E voltam a ser dois. Já imaginou uma casa que vive ao seu ritmo, se adapta ao seu universo familiar e às suas necessidades? As casas em movimento surgem para revolucionar o paradigma da habitação global. O jovem arquiteto da Universidade do Porto, Manuel Vieira Lopes, e a sua equipa são responsáveis por uma nova geração de casas sustentáveis e autossuficientes, onde o sol é a principal fonte de energia. Depois da apresentação no maior evento de arquitetura sustentável do mundo, o Solar Decathlon Europe em Madrid, no ano passado, este projeto passou ainda por Guimarães, Capital Europeia de Cultura 2012. Revestidas por painéis fotovoltaicos, estas casas assumem uma orientação diferente, de acordo com as estações do ano. Durante o verão, a posição dos painéis permite fazer sombra e criar espaços exteriores cobertos.
No inverno, o movimento é o mesmo, mas ao deixar o sol incidir na fachada, obtêm-se ganhos térmicos renovados. No geral, esta casa produz 2,5 vezes mais energia do que aquela que necessita. Ultrapassando o conceito tradicional de habitação, casas em movimento são também parcelas de vida, onde se opera um processo evolutivo de adição e subtração. Adaptando-se em permanência aos seus habitantes e às suas rotinas, esta estrutura modular pode ainda mudar de cidade, juntamente com toda a família, crescer ou diminuir. Versátil, inovador e ecoconsciente, este projeto condensa uma nova modernidade atenta ao aproveitamento dos recursos naturais e à cumplicidade com a envolvente natural. A microprodução é a grande inovação do InnovGrid. Este sistema de gestão inteligente permite que os consumidores passem a produtores de energia, tal como é o caso de Mário Miranda. Eu tenho no telhado da minha casa, são 22 painéis. Os painéis durante o dia produzem energia e eu injeto a energia diretamente na rede elétrica. Depois durante o mês estou a consumir da energia da EDP e no final do mês há um balanço daquilo que eu consumi versus aquilo que eu produzi. O saldo tem sido sempre positivo, nomeadamente nos meses de verão, onde temos mais sol e os dias são mais compridos, conseguimos produzir bastante mais e tirar ainda algum lucro. Monitorizada diariamente, a produção de energia solar tornou-se num forte lucro para um microprodutor. No dia de hoje, até agora consegui produzir cerca de 7,7 kW. Se retroceder ao mês de agosto, consigo ver uma média diária de cerca de 30 kW, 32 kW diários. Portanto, isto no final do mês deu-me uma produção de 914 kW para um gasto diário, ou melhor, mensal, de cerca de 400 kW. Portanto, isto significa a produção, o consumo de 2 casas e meia de energia elétrica. Évora quer também assumir-se como referência no plano da mobilidade elétrica. Com o município dotado de uma rede de abastecimento e a frota municipal a integrar um número crescente de viaturas elétricas, José Ernesto Oliveira antecipa uma cidade isenta de gases poluentes. O nosso objetivo último era transformar todo o centro histórico de Évora, classificado Património da Humanidade, como uma zona livre de poluição automóvel. Isso não impediria a circulação, mas impediria claramente o privilégio que seria dado às viaturas elétricas não poluentes, silenciosas, aumentando com isso claramente a qualidade de vida e a qualidade portanto, do nosso centro histórico. E se já temos uma InnovCity, estaremos no bom caminho para Portugal se tornar num InnovCountry? Podemos dizer que há neste momento um grande objetivo europeu, e assim se calhar já vamos falar não só da extensão para Portugal, mas também de toda a Europa, que é em 2020 termos 80% dos consumidores com estas soluções chamadas Smart Metering, Smart Grid instalados. E é óbvio que o país, Portugal, neste momento é uma das componentes muito importantes da Europa, com soluções como estas, que são soluções de referência, e irá contribuir certamente para que uma solução seja implementada em 2020. E, portanto, é este o grande objetivo, claramente. Com o futuro a passar pelo aproveitamento dos recursos endógenos, como a exposição solar privilegiada, e pela aposta concreta na eficiência energética numa cidade livre de emissões poluentes, Évora orgulha-se de plantar uma árvore por cada nascimento. É a semente do compromisso entre o homem e a sua terra. Espero que aproveite as nossas sugestões para aumentar a eficiência no consumo energético. Por hoje é tudo. Obrigado por estar connosco.